Portanto, tende bom ânimo. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livrará. Nós somos um povo que olha para a eternidade. Somos um povo escatológico. A nossa esperança está em Cristo. Está na promessa de um lugar que ainda os nossos olhos não viram, mas que o nosso coração sente saudade. Está na promessa de estar com aquele a quem conhecemos tão bem, mas os olhos nunca viram. E um dia, assim como o noivo levanta o véu da noiva, um dia o véu daquilo que é temporário há de ser levantado, e lhe veremos face a face, como Ele é, como Ele é, porque seremos feitos como Ele, e essa é a nossa esperança. Mas o Senhor não nos chamou para peregrinar sozinhos. O Senhor não chamou ninguém para ser uma ilha, um ilhote. Ele nos chamou para ser um corpo. E como corpo subiremos, e com Ele estaremos. A gente não pode deixar para a eternidade, para resolver na eternidade, as coisas que temos que resolver aqui. Por isso, abrace a luta. Persevere nas aflições, porque o grande dia há de chegar, e você vai dizer: valeu a pena. Quando você e eu estivermos no céu, pela graça do nosso Salvador, e olharmos pessoas correndo, brasileiros, japoneses, e você saber que de alguma forma aquilo foi fruto do teu ministério na terra, você vai olhar e vai dizer: valeu a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser, eleve uma salva de palmas ao Senhor. Aplauda o Senhor. Glorifique o Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és bom e para sempre a tua fidelidade. Vamos nos assentarmos, meus irmãos. Vamos sentar neste momento. Nós temos muita coisa para fazer. Na verdade, às vezes a gente queria ter um tempo muito mais prolongado para sermos ministrados, para cantarmos, para chorarmos, para tocarmos, para abraçarmos. Fala assim: show Covid, eu quero abraçar todo mundo.
E esse tempo vai chegar. Nós estamos programando-nos para a nossa segunda conferência de pastores, termos esse tempo intenso na presença do Senhor. Mas eu vou deixar depois o apóstolo William falar mais sobre isso. Neste momento, eu tenho o privilégio de poder compartilhar brevemente aquilo que o Senhor colocou em meu coração com vocês. E eu quero te convidar a deixar a tua Bíblia aberta no capítulo 15 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A maneira como nós enxergamos aquilo que nós fazemos corre o risco de ser desconexo daquilo que verdadeiramente está no coração de Deus, se não chegarmos a essas conclusões a partir de quem Deus é, a pessoa de Deus, a pessoa do próprio Cristo e do Pai que lhe enviou. Nós não fomos chamados, são raros os casos de pessoas como o profeta Elias, ou de pessoas como João Batista, nem tanto o profeta Elias, porque ele era seguido por muitos outros discípulos. O Senhor nos chamou para sermos um povo relacional. Porque antes que tudo fosse criado, pela própria natureza do nosso Deus, Ele era um Deus relacional. Onde um Deus se manifesta em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ao longo dos séculos, dos milênios, ainda essa ideia nos coloca contra a parede. Tem muita coisa que a gente não consegue entender. Não adianta o que as pessoas disserem. A natureza do nosso Deus, ela está além da compreensão de qualquer ser humano. Mas observe que o que é a nós manifesto é para que nós possamos aprender disso. E a personalidade, essa característica relacional do nosso Deus, produz também a missão do nosso Deus. Porque a missão não nasceu com a igreja. Não nasceu em Mateus 28. Nós temos o Pai que envia o Filho que envia o Espírito Santo que capacita e envia a igreja. Jesus disse: esta é minha igreja. Se a igreja tem dono, a igreja não é independente para ter a sua própria visão. A sua visão deve vir de quem o Deus da igreja é. Por que estou dizendo todas essas coisas? Porque o relacionamento que nós temos de ter precisa ter o formato da cruz. Nós precisamos de relacionamentos cruciformes, onde o eixo é Jesus Cristo. Um relacionamento vertical entre o Pai, o Filho, nós como pastores, os nossas ovelhas, discipulador e discípulo. Nós temos relacionamentos verticais de abençoar, temos os abençoados, né? No bom sentido da palavra, porque também tem os outros abençoados. E temos o sentido horizontal. Nós temos os relacionamentos horizontais, que é exatamente isso aqui. Olha para o lado da pessoa. Olha para o lado aí da tua pessoa. Às vezes nós temos o relacionamento vertical e nos falta trabalhar nos relacionamentos horizontais. Às vezes nós temos pastores com relacionamentos horizontais que sofrem no âmago do seu coração porque não conseguem exercer o relacionamento vertical para o qual foram chamados ministerialmente. Sendo assim, o eixo dos nossos relacionamentos tem nome: Jesus Cristo. Perceba, Ele é o centro da verticalidade e da horizontalidade. Nele existem e subsistem todas as coisas. E te garanto que nenhum de nós estaria aqui se não fosse pela sua graça e a sua misericórdia. Nenhum de nós. Por isso nós falamos no RAM. Eu me lembro quando eu conheci o RAM.
acho que todos os meus conceitos e preconceitos foram desafiados verticalmente, horizontalmente, diagonalmente. Eu estava tomando café alguns minutos atrás ali, sentado na mesa. E à minha frente, um pastor assembleano. Do meu lado, um M12, um apóstolo. Eu ainda estou trabalhando no outro que estava na minha frente. Cadê o Mário? Cadê o pastor Mário? Você me deixa de cabeça cruzada. O cara... ele falou, eu sou extraterrestre, né? Ele colocou acima da gente. E um pobre batista desse lado aqui. Eu tenho me esforçado lá na minha igreja para colocar pastores que são homens de Deus. Eu não abro mão dessa característica. Homens de Deus, mas que não têm a mesma linha de pensamento que a minha, atrás do púlpito lá na igreja. O pastor estava até brincando aqui quando eu dei o microfone para ele. Eu convidei o pastor Claudemir para pregar lá. Eu passei o microfone, ele falou que ele segurou aqui e eu seguro aqui, o microfone tremia. Ele falou, solta, pastor Jean. Eu falei, pastor, a sua visita foi... desequilibrou demais a igreja. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, não fala. Eu recebi mensagem no dia seguinte falando assim, pastor, o senhor vai me perdoar, mas eu acho que uma partezinha do meu coração é assembleana depois dessa pregação. Eu falei, não é que o teu coração é assembleana, é que nós temos um mesmo Deus, uma mesma fé, uma mesma esperança. Isso aqui não é fala de ecumenismo, não é universalismo, isso aqui é cristianismo. O eixo de todo relacionamento cruciforme é Cristo. Tendo dito isso, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Eu vou deixar a parte mais dura, mais forte, mais difícil, mais complicada para o meu amigo, o apóstolo William, porque ele está acostumado a apanhar. Eu ainda estou aprendendo. Romanos capítulo 15, a partir do versículo 7. Versículos 5, 6 e 7. Desculpa, a partir do versículo 5 até o versículo 7. Romanos 15, 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Dependendo da versão que você tiver, se você tem a nova versão infalível, a NVI, se ninguém reclamou, amém, glória a Deus. Ali diz que Deus lhes dê um espírito de unidade. É importante, eu não vou fazer disso aqui, eu não pretendo ensinar nada novo a vocês, apenas expor aquilo que Deus colocou em meu coração, de maneira breve, bem concisa. Para entender esses versículos aqui, nós precisamos entender o teor dessa carta, que já foi chamada de carta magna, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de... Eu me divirto lendo livros que seres humanos normais não gostam de ler. E eu estava lendo alguns livros de alguns historiadores romanos, né? Um deles Tácito, que não gostava dos cristãos. E nós podemos ouvir também, pela própria história, o próprio contexto de produção dessa carta. O apóstolo Paulo escreve para um povo, uma igreja que ele não havia plantado. Uma igreja que provavelmente nasceu quando aconteceu o Pentecostes e toda aquela galera que presenciou aquilo. 3.000 pessoas se converteram naquele dia, né? Muito provavelmente um povo voltou para Roma e lá nasceu uma igreja. E esse historiador fala sobre essa igreja, mas ele chama a igreja, ele não gosta da igreja, ele dá alguns nomes ruins, né? Um povo
louco. Quando Paulo escreve para essa igreja, porque ele queria passar por Roma, para levar o evangelho para a Espanha e fazer de Roma uma base, havia um problema que já não era tão novedoso. Paulo já tinha escrito cartas à igreja em Corinto, lidando com o problema de divisão, mas dentro de uma igreja. O que nós tínhamos aqui em Roma agora era o problema de divisão de um povo. Porque a igreja nasce com judeus, ela era predominantemente judaica, era de judeus cristãos. E durante o governo do imperador Cláudio, o imperador não gostava dos judeus. Se diz que havia em torno de 40 mil judeus naquela cidade, naquela época. Então, o imperador Cláudio encontrou uma maneira de expulsar, fazer uma grande diáspora, expulsar os judeus de Roma. Só que o que havia acontecido na igreja, numa igreja que começou apenas com judeus, os gentios começaram a se converter. Então, de repente, a igreja começou a ficar misturadinha. 80% a 20%, né? 80% a 20%, mas misturadinha. De repente, com o edito do governador, todos os judeus tiveram que sair, e da noite para o dia, a igreja ficou simplesmente os gentios. Eu imagino o povo gentil olhando um para o lado do outro, porque já estavam até aqui das brigas por causa da lei, por causa disso, porque não pode aquilo, e eles falam, e agora? E agora vamos fazer a festa, né? Passou de não pode para tudo pode. Só que o próximo imperador vem, o imperador Nero. A igreja já cresceu, agora todos a maioria são gentios. E com o próximo imperador, ele percebe que a cidade havia sido empobrecida, ele tinha planos de grandeza, ele precisava de dinheiro. Isso é uma coisa que o judeu sabe fazer: dinheiro. Ele falou, manda trazer os judeus de volta. E veio de novo aquele monte de judeu para Roma. E a igreja passa novamente a ficar equilibrada. Agora nós temos um bando de gentios aqui e um bando de judeus aqui. Só que todos eles cristãos. Uma mesma igreja. Brigando por todas as questões que você possa imaginar. Eles brigavam por questões culturais. Eles brigavam por questões históricas, eles brigavam por questões políticas, eles brigavam por questões teológicas. Pode, não pode, faz, não deve. Então Paulo resolve escrever essa carta. E a maneira como ela é escrita, você percebe que ele lida com isso. Capítulo 1, gentios, vocês são pecadores. Capítulo 2, judeus. Vocês ficam acusando os outros, vocês são pecadores. Capítulo 3, já deixamos claro que todos são pecadores. Não tem justo nem sequer um. Todos pecaram e foram destituídos da glória, da graça, da dádiva de Deus. Certo? Nos próximos capítulos, então, ele apresenta a necessidade de justificação. À luz do pecado, veio o perdão. À luz do perdão, vem a necessidade de santidade. E tudo isso nós entendemos. E depois de ter falado de santidade, ele passa a falar da soberania de Deus. Ele vai subindo o tom da conversa. E finalmente ele termina no capítulo 11. E se você ler de uma vez só até o capítulo 11, você termina assim, cansado, que nem eu. Meu Deus. É muita coisa que ele fala. Só que quando ele chega no capítulo 11, é o ápice da carta. Agora a carta ela se transforma numa carta voltada para a praxe. E nos próximos capítulos, ele vai fazer, Paulo começa a fazer com a igreja, depois de ter colocado todo mundo em posição horizontal, ele começa a trabalhar como povo de Deus. Então vocês precisam viver assim. E ele parece que solta uma rajada de metralhadora, de ordens. Vivam assim, façam assim, amem uns aos outros. E eu me lembro quando Jesus fez isso com os judeus, lá em Mateus 5, no começo do Sermão do Monte, vocês ouviram falar, mas agora eu lhes digo. Agora Paulo está fazendo isso com a igreja em Roma. Falando, vocês têm que viver dessa maneira. Vocês precisam viver porque vocês nem imaginam o que está por vir para vocês. Eu acho que a igreja em Roma nem imaginava o que havia logo de acontecer.
Eu estava te ouvindo falar no café da manhã, eu já te ouvi dizer essas coisas antes. Às vezes a gente abusa do nosso status quo, a gente abusa na nossa situação presente de bem-estar e comodidade, e acha que o negócio vai avançar assim. De repente, começa tempo de perseguição, começa tempo de portas fechadas, de dedos apontados, tempo onde as pedras começam a chover na cabeça de todo mundo que quer ser cristão de verdade. E foi exatamente isso que estava prestes a acontecer em Roma. Então, depois de ter trabalhado capítulo 12, 13, 14, falando sobre a necessidade de amor. No 14 ele fala sobre a necessidade do cuidado e de amor para com os mais fracos. Porque se tem mais forte, tem mais fraco. E não acha assim, eu sou o mais forte, porque o mais forte será cobrado de acordo com a sua consciência forte. Depois de um capítulo assim, ele chega no capítulo 15 e ele diz assim: então, se somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Eu quero fazer uma pergunta, mas ela é retórica, não precisa responder. Por acaso, você pode dizer: este é o tempo que nós vivemos, não buscamos agradar a nós mesmos. Eu vejo gente que não consegue estabelecer o formato horizontal desse relacionamento cruciforme, porque não tem eixo. Se não tem eixo, está solto. Você vai ter uma inclinação ou outra, mas jamais você terá horizontalidade em Cristo. Não busquem agradar a vocês mesmos. Não busque honra para você mesmo. Não busque aquilo que você deveria dar para você mesmo. Ele diz: eu peço que o Deus da paciência e da consolação. Ele não fala assim: eu peço que o Deus da abundância, o Deus da glória, da honra, dos milagres. Ele podia ter usado qualquer, mas a utilização desses adjetivos neste contexto é proposital. O Deus da consolação e da paciência, porque Paulo não está pedindo à igreja que faça nada que Jesus não fez por nós. Sejam pacientes uns com os outros, suportem uns aos outros. Eu tenho um temperamento que está sendo moldado à medida que Deus trabalha no meu caráter, e eu tenho amigos que me dizem: tranquilo, Jansen, uma hora vai dar certo e você vai ver que vai ser mais fácil. Às vezes eu me pego pensando: cara, já tem tanta coisa para fazer, eu estou aqui atendendo ligação, falando com o William, já me perguntaram quanto que eu ganho para trabalhar no RAM. Já me perguntaram o que eu tiro. Pai, o que eu tiro eu não sei, mas o que eu dou eu posso te falar. Em meu coração foi gerada uma convicção: não existe avivamento que não passe pelo arrependimento e pela unidade. Não existe avivamento que não passe pelo arrependimento e pela unidade. Não existe. E a oração que Paulo faz é: igreja em Roma, que Deus lhes dê espírito de unidade, esse Deus de paciência, que esse mesmo Deus de consolação lhes dê o espírito de unidade que vocês precisam. A minha oração, eu espero que a oração do teu coração nessa manhã seja esta oração: que vos conceda o mesmo sentir. Não significa que nós temos exatamente as mesmas opiniões sobre exatamente tudo.
Existem coisas nas quais nós podemos tranquilamente diferir, e lá no céu vamos tomar café e ainda vamos conversar sobre elas. Falar assim: o senhor pode resolver para nós agora essa questão? E afinal de contas, qual era? Aí vai ter um bando que vai falar, ou nenhum, né? Vai falar: não era nenhum nem outro. Seus atordoados. Eu falei, William, falei pra você. Vai ser assim, desse jeito, entendeu? O pastor Claudemir vai poder ver assim, pá. E ele vai falar: senhor, não quero ver mais não. Deixa eu fechar esses... Fecha aqui que o panorama tá... E os corpos glorificados, Senhor, o que aconteceu? Porque se eu chegar no céu, minha irmã, e eu continuar sendo gordo, eu vou ficar muito chateado. Eu já falei para Deus que eu quero o corpo do Ronaldo. Não, esse não. Irmã, não faz isso. Não estraga o momento, irmão. Do fenômeno não, pelo amor de Deus. Olha, para que concordemente e a uma voz, escuta bem, para que a uma voz, não é para que a uma voz vocês prevaleçam uns sobre os outros, ou as pessoas falem assim: realmente, pastor Clay, você tem razão, viva o Clay, viva o Clay. A unidade da nossa voz, essa voz que Satanás tem tentado nos roubar aqui no Japão. Sabe por que eu digo essa frase? O português é o terceiro idioma fora do japonês mais falado no Japão. Depois do chinês e do coreano. Só que os chineses e os coreanos são muito unidos. E eles têm toda aquela dificuldade histórica com o japonês. Por causa das guerras, por causa do ressentimento. Quem é o terceiro grupo na fila? Em dizer hi. Renji shite kudasai. Hi. E Satanás, sabendo disso, falando assim: os chineses não vai rolar, os coreanos talvez não vai rolar, os brasileiros, se a gente jogar eles na cadeia, cara, bota um na cadeia e converte 20. Se a gente mata um, converte 50. E se a gente dividir? Aí Dom Sata, aí ficou legal, né? E foi o que o inimigo tem feito aqui. Dividiu o povo brasileiro, que poderia ser tranquilamente a maior força missionária dentro do Japão. E pior que essas frases não são minhas, são doutores chineses, norte-americanos, que chegaram a essas conclusões. Satanás nos tirou a voz, porque uma voz que não é unida é uma voz pequena, é uma voz insignificante. Aí a gente espera Deus fazer o céu trovoar, mas nós não queremos tomar atitude. E me perdoe se eu digo nós e você sente: puxa, mas não é a gente aqui, é os que não estão aqui. Não, somos nós, todos nós, parcelas à parte. Então, se Deus lhes der espírito de unidade, segundo o eixo cruciforme dos relacionamentos em Cristo Jesus, então concordemente vocês terão uma voz, e vocês vão glorificar a Deus. Não é o pastor fulano de tal, o movimento tal, o fulano daquele, o mengano desse. É uma só voz, onde a sua voz e a minha voz se misturam e se tornam uma. E já não é a voz que importa, mas o conteúdo que essa voz transmite. E ela diz: Deus é Deus dessa nação, Ele é o Senhor, e ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobrará e toda língua declarará que Ele é o Senhor. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Tem gente que acha que eu abraço demais. Te prepara, deixa só o Covid passar. Tu vai ver o que é abraçar de verdade. Abraço mesmo. Vai lembrar do meu perfume um mês. O pastor Maio que operou recentemente, aí eu fui dar um abraço nele e já fez. Eu falei: verdade, até onde pode ir?
até 10 menos. Acolham uns aos outros. No meu momento de maior necessidade, aqueles que eu achava serem os meus irmãos não me acolheram. Fui acolhido por aqueles a quem eu apontei os dedos, aqueles a quem eu fechei as janelas e as portas da minha vida e do meu coração. Eu fui acolhido, amado e cuidado por aqueles que são diferentes de mim, que têm uma visão um pouco diferente da minha, têm um jeito bastante diferente do meu, que me acham inocentão, é que eu não consigo lembrar dos outros adjetivos, senão eu fui acolhido com amor. Então Deus me abriu os olhos e eu comecei a ver os frutos que estavam pendurados nos galhos dessas vidas, e eu vi a Cristo. Que maravilha. Então eu fui obrigado a olhar para dentro de mim e falar: será que afinal das contas era eu que precisava observar para dentro? Eu quero fazer aqui um apelo ao despertamento. Não tem avivamento sem despertamento. Efésios 5, o apóstolo Paulo disse: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre você. Não tem luz própria, tem a luz que resplandece de Cristo e reflete. Não tem levantamento sem despertamento. Dormindo que levanta tá louco. Então, este é um tempo em que nosso chamado tem que ser: acorda, acorda. Ah, mas os passados, mas as feridas, mas as mágoas. O que foi que Jesus fez por você quando você merecia o pecado, merecia o salário da morte, o salário do pecado? Ele te deu duas coisas: misericórdia, ou seja, te poupou do que você merecia, e graça, ou seja, te deu o que nunca você poderia merecer. E tendo recebido tamanha graça, nós viramos para o nosso irmão e digo: não dá para perdoar ela. Olha o jeito que ela olha para mim. Se quiser, ela que venha. Eu sou homem de Deus. Será mesmo? Porque nenhum servo é maior do que seu mestre. E o meu mestre lavou os pés dos seus discípulos. Enquanto me for dado o púlpito, essas são as palavras que eu continuarei dando, até que eu seja silenciado, e no silêncio a minha alma se regozijará. Mas o chamado é: desperta, levanta-te, desperta, levanta-te, que o Senhor dê a vocês um espírito de unidade, e que o que nós temos aqui nessas mesas comece a sair por essa porta, até que milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas conheçam a Cristo no Japão. E se você tem 15, 20, 30 pessoas na tua igreja e o teu irmão tem 150, alegra-te, porque então são 180 pessoas no céu. Coopera com os fracos e ajuda o forte a não cair, que ele pesa muito. Que o Senhor Jesus Cristo lhes conceda um espírito de unidade, o Deus da paciência e da consolação. Só termino dizendo o seguinte: depois que essa carta foi escrita, durante o mesmo governo do imperador Nero, Nero começou a maior perseguição aos cristãos, a maior perseguição que a história viu, ao ponto de deixar assustado um historiador romano como Tácito, que não gostava dos crentes, mas dizia: até nós estamos com dó deles, parafraseando. Tácito diz
que eles morriam cobertos com peles animais, eram jogados nas arenas do circo romano para ser entretenimento daqueles que viam os cristãos como imprestáveis, como uma obstrução à sua imoralidade. Eles começaram a ser colocados em fogo para iluminar as festas que o imperador Nero dava em seus jardins. Quando não havia mais luz do sol, era a luz da carne dos cristãos pegando fogo que iluminava as festas pagãs. E aquele povo a quem Paulo escreve, dizendo: judeu, gentil, vocês são um em Cristo. Esse povo morria abraçado na arena do circo romano. Certamente, quando a igreja em Roma leu essa carta, algo aconteceu. E você vê a unidade dos cristãos na maneira como eles morreram e como eles suportaram as aflições. Eu não sei quais são os tempos que nos esperam. Eu sei que o tempo é chegado. E se a igreja em Roma despertou, a igreja no Japão também pode. Louvado seja o Senhor. Vou pedir que o louvor venha aqui à frente, por favor. Nós vamos cantar uma música neste momento. Talvez alguns de vocês não conheçam, mas apenas deleita-te na presença do Senhor. Se você quiser tocar no ombro ou segurar na mão de quem está do seu lado, ou até virar e orar por alguém. A sua oração ao Pai, Jesus disse: Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Nossa oração nesta manhã é a mesma, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui, Senhor, em Ota, em Oizumi, em Guma, em Tochigi, Senhor, em Saitama, em Ibaraki, Senhor, em Tóquio, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em Chiba, Senhor, seja feita a tua vontade no Japão todo. Lá, Pai amado, onde estão nossos irmãos, em Shizuoka, em Gifu, em Aichi, Senhor, em nome de Jesus. Seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho convicção que o Espírito Santo de Deus falou a cada coração, a cada pessoa, a cada vida neste lugar. Tenho convicção de como Deus está agindo e trabalhando neste tempo e nesta situação. Muitas das vezes Deus prepara justamente isso. Um Egito, uma Babilônia, uma Síria. Pode se assentar, amados irmãos. Uma pandemia para nos despertar para o mover de Deus. Quem já recebeu aqui nesse lugar de Deus na sua vida, amém? Com certeza Deus tem muito mais. E Deus tem agido e nos sacudido para que nós venhamos a sair do nosso conforto. Tão bom estar lá na nossa igreja. Tão bom ir para o trabalho, fazer o nosso trabalho no dia a dia, voltar e estar ali na nossa igreja. Mas como bem foi colocado esta manhã aqui nesse dia. Só é isso que Deus quer. Ele quer uma unidade. Ele quer um ajuntamento. Ele quer seu povo. Ele
que sua igreja junta. Amados, vamos passar também por um momento tão maravilhoso. Temos aqui o apóstolo William que está... Deus gerou no coração do apóstolo William para estar trazendo o RAM para cá, para nós conhecermos também. Tantas outras reuniões de pastores já houve, já passaram, mas nós fomos conhecer. Eu fui junto com o pastor Jans Terrama Matos, quando ouvimos falar, fomos convidados. Foi lá eu e o Jans todo armado, faca, faquinha, facão, revólver, metralhadora e canhão. E o Jans foi esperto, que ele não queria ir só, ele disse: vou chamar outro. Mas chamou outro Batista, e foi eu e o Jans. O negócio é o seguinte, Jans, esse cara vinha com conversa, a gente disse: vai embora. A gente disse: não, com certeza, a gente vai embora. Era um armado e o outro cheio de uma fortaleza. E hoje, se você perguntar para mim, se colocar o apóstolo William numa prensa e prensar esse homem, se você perguntasse para mim, pastor Clay, o que sairia desse homem? Eu responderia: amor. Amor. Um homem que tem um ministério já estabelecido, tem seus pastores, tem a sua igreja, tem as suas ovelhas. Mas por amor, de vez ver um pastor como um pastor Clay, que estava sozinho, como um pastor Jans, que outra hora estava sozinho. Sabe o versículo que deixou as 99 para ir atrás de uma ovelha? Por amor. Eu não quero aqui ministrar para... Todos nós somos conscientes, mas toda vez que há uma reunião como essa, que a igreja Assembleia de Deus Resgate, pastor Claudemir abre as portas e com toda a igreja nos recebe, como já teve lá na nossa igreja, já teve lá na igreja do pastor Jans, o Paz, quem está aqui na minha frente, outros já receberam as reuniões do RAM. Nós queremos também honrar para esse momento tão maravilhoso.